Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham nesta tardinha, de sábado, início da noite, para o nosso momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Em nome da comunidade Castelo Forte, aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, chamo bem-vindos a vocês que
estão nos acompanhando ao vivo, embora, e também a todos aqueles que posteriormente irão assistir e refletir sobre a mensagem deixada aqui também nesse vídeo. Bem-vindos todos vocês. Vejo que temos já algumas pessoas aqui na sala com a gente, a Ingrid, Ana Maria Denzin, Célia Kurtz, Ronaldo Lang, Priscila Denzin, Cristina Lang, a Vilma Baldolf, né? Acredito que até mais pessoas, né, do que eu estou conseguindo visualizar aqui. Que bom ter cada um de vocês com a gente nessa tardinha. Me deem, por favor, um retorno, se alguém puder, como é que está o áudio, o som, estão me ouvindo bem? Isso acredito que é importante para a gente poder continuar e ter uma boa qualidade, um bom aproveitamento dessa nossa reflexão. Vi aqui que a Maria Ângela agora também acabou de chegar, está participando com a gente. Vamos ver se eu consigo visualizar mais alguém aqui. Legal. Lília, Maria Ângela, colocam boa noite. Boa noite. Ronaldo, boa noite. Bom estudo a todos, abençoado estudo a todos. Que joia, o som está ótimo, diz a Priscila. Ronaldo também, som e imagem ok. Que legal, isso é bastante importante. Que bom que estão nos ouvindo bem e que Deus possa abençoar esse momento de reflexão. Como temos falado, nesse momento de pandemia que vivemos, nós estamos impossibilitados de estarmos fisicamente aqui na casa de Deus, os nossos cultos, nossos momentos de encontro, de reflexão da palavra de Deus. Mas também, por outro lado, nós temos o privilégio de poder usar estes meios para poder compartilhar da palavra, do amor, do cuidado de Deus com cada um de nós. Nós estamos agora no período pós-Pentecostes, né? E eu gostaria de refletir e conversar um pouco com vocês hoje sobre as palavras do Evangelho do culto de amanhã. Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 25 até o versículo 30. Esse evangelho traz uma reflexão muito consoladora, um convite muito especial de Jesus para as nossas vidas. Quem sabe eu até me atreveria a dizer que as palavras de Jesus neste evangelho são, quem sabe, umas das mais confortadoras e consoladoras que Jesus proferiu em seu ministério. E é interessante da gente olhar como esse texto ele está interligado com os demais textos do final de semana. Nós hoje vamos falar especificamente sobre o Evangelho, mas ao acompanharem os cultos, as transmissões dos cultos de amanhã, vocês vão observar como as demais leituras elas se encaixam de uma maneira que se complementam para transmitir a mensagem do conforto de Deus. Por exemplo, se nós olharmos o texto do Salmo 145, versículo 1 a 14, Jesus vem ao encontro dos necessitados para ajudar ao seu povo. Jesus vindo ao encontro do povo. Em Zacarias 9, 9 a 12, o profeta Zacarias ele descreve Jesus como sendo o rei do universo, mas um rei manso e humilde. E a leitura de Romanos, então, a Paulo, ele oferece descanso e alívio aos cansados. E Jesus, aqui no Evangelho de hoje, ele faz um convite muito especial, no versículo 28, quando ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite de Jesus para nós neste Evangelho. Aproveite para compartilhar ainda na sua rede de amigos, né, para quem sabe mais pessoas possam ter acesso, possam acompanhar e serem consolados, animados, né, e confortados por esta palavra, a palavra de Deus. Enquanto que vocês vão compartilhando, aí eu quero convidar vocês, assim como vocês estão, para podermos conversar com o nosso Deus e pedir que Deus abençoe esse momento. Que Ele nos enche com o seu Espírito Santo e que possamos compreender e nos consolar e confortar com a sua palavra. Assim como estamos, nós conversamos com Ele em oração. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelos teus cuidados até o dia de hoje, obrigado por não nos abandonar,
em nenhum momento. Pelo contrário, tu nos convidas a compartilhar contigo todas as nossas cargas pesadas, sofrimentos, angústias e principalmente os nossos pecados. E nós cremos em Cristo e por meio de Cristo buscar força, ânimo e consolo na Tua Palavra. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo nesse momento que queremos refletir e meditar na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, de fato Deus continue cuidando e abençoando a cada um de nós. Eu convido, se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias no texto do Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Nós vamos projetar então também esta leitura, e a gente faz a leitura e logo depois da leitura nós queremos louvar um canto de adoração ao nosso Deus. Então nós ouvimos a leitura do texto bíblico. Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aqui a leitura do Evangelho, que é base para o nosso momento de reflexão. Bem-vindos todos vocês que nos acompanham. Eu vejo que tem mais gente chegando aqui com a gente. O Genival, meu irmão lá do Rio Grande do Sul, está com a gente. O Elcio, né, de Interlagos também, Cidade da Paz. Bem-vindo, Elcio. A Rosane Maricuder, lá do Rio Grande do Sul também. Que joia, bastante gente de perto e de longe, né, para juntos podermos refletir e meditar na palavra de Deus. Antes de começar então esse nosso bate-papo sobre esse texto tão bacana, tão consolador que Jesus traz para nós hoje, eu convido a louvarmos com o nosso Deus com um canto preparado pela Priscila, que traz como título e letra muito significativo dentro desse contexto que nós estamos vivendo e também dentro desse contexto do Evangelho. Quem só no Senhor põe a sua fé. É que nós possamos louvar junto com a Priscila, com esse canto, e de fato colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa vida, né, nas mãos e também aos cuidados do Senhor nosso Deus. Nós louvamos então junto com a Priscila. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nestes momentos que sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus,
Ok, obrigado a Priscila pelo canto e pela reflexão que esse hino traz. Confia em Deus, o Senhor que sempre descanso trará. Nesse Deus, as nossas vidas elas estão seguras, mesmo que para nós é tão difícil de vivermos o nosso dia a dia na insegurança ou na incerteza daquilo que nos espera no dia de amanhã. Deus ele está cuidando, Ele nos carrega no seu colo e a fé que nós temos nesse Deus faz a diferença na nossa vida e é o que nos mantém, muitas vezes firmes nessa caminhada tão árdua, tão difícil, de maneira especial que nós estamos vivendo também nestes dias. Mas legal, vamos dar uma olhadinha então no nosso texto. É um texto que não é muito longo, Como eu comentei há pouco, eu acredito que é um dos textos que para mim tem um significado muito grande nesse convite de Jesus, que traz consolo, que traz conforto para as nossas vidas e que traz uma mensagem de fato que tranquilize o nosso coração, a nossa vida, sob os cuidados do nosso Pai amoroso. Vamos dar uma olhadinha então no versículo 25, 26. Ali diz o texto bíblico que naquela ocasião Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. Vejam que interessante, Jesus começa esse texto agradecendo ao Pai. Agradecendo ao Pai por Ele revelar a verdade do Evangelho às pessoas sem instrução, sem um conhecimento. Em vez de permitir que o conhecimento da salvação dependa da sabedoria humana. Jesus ele chamou aqui os seus seguidores de pequeninos, no capítulo 10, versículo 42, Jesus chama os seus seguidores de pequeninos e apontou para uma criança como o maior no reino dos céus, um pouquinho adiante do nosso texto, no capítulo 18, versículo 1 a 4. E isso leva a gente a refletir que aqueles que são considerados sábios, segundo os padrões do mundo, segundo os padrões terrenos, consideram a palavra da cruz como loucura. Paulo fala um pouco sobre isso, que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. E Jesus aqui diz: aqueles que são sábios não conseguem compreender, ou a sabedoria humana não consegue compreender essa palavra de Deus. E nós vamos ver no decorrer do texto como isso faz sentido dentro daquilo que Jesus está propondo para a nossa reflexão hoje. Não é possível compreender pela razão e pelo conhecimento humano, por exemplo, o Evangelho do perdão, da vida e da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Apenas precisamos crer, sem necessariamente compreender. Podemos crer, ser perdoados dos nossos pecados, ter a esperança da vida eterna e da salvação, sem a necessidade de sermos sábios e conhecedores plenamente desse mistério da salvação, desse amor incondicional de Deus revelado por nós por meio de Jesus Cristo. Assim, queridos amigos e queridos irmãos, nós vemos que a mensagem e as atividades do reino dos céus, eles exigem fé e humildade para serem aprendidos. Aqueles que são sábios aos olhos do mundo, eles não conseguem se arrepender e recusam-se a obedecer e a seguir o Evangelho proposto por Jesus. Já os pequeninos são aqueles que reconhecem e que recebem o Evangelho em uma fé singela, em uma fé simples, mas sincera, sem questionar.
Deus dá a graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, diz a palavra de Deus. É interessante quando nós olhamos nessa perspectiva, no livro de Tiago, no capítulo 4, o versículo 6, nós lemos assim, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Vejam que maravilha, né? Porque a humildade, na verdade, ela demonstra dependência. E como seres humanos, como pecadores que nós somos totalmente dependentes do amor e da graça de nosso Deus. Isto somente é possível reconhecer mediante a humildade que Deus dá para nós. Versículo 27, o texto bíblico diz assim: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Vejam que isso nos leva a uma reflexão profunda dentro da divindade, da autoconsciência de Jesus, bem como a suprema autoridade do Pai na Trindade, pela qual ele delegou ao Filho, Jesus Cristo, a autoridade sobre tudo, né? Entre aspas. Tudo aqui provavelmente se referia a todo o necessário no que diz respeito à execução do ministério da redenção de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que dizia respeito ao plano da salvação da humanidade, incluindo a revelação da salvação àqueles que Jesus quiser revelar ao Pai. Diz o texto bíblico: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E no estado da encarnação de Jesus, conforme diz João, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Quando Jesus vem ao mundo de uma forma simples, em uma humilde estrebaria, ele não deixa de ser Deus. Ele vem a este mundo em natureza humana, mas trazendo junto a natureza divina e a natureza humana. E no estado desta encarnação, então, de Jesus, e também em seu estado eterno como Filho de Deus, tanto o Pai quanto o Filho, eles compartilham de um relacionamento exclusivo, incluindo um conhecimento mútuo e direto e imediato. Isso porque são um só Deus, que se manifesta para nós na Trindade. Um Deus que se manifesta para nós de 3 formas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui neste versículo 27, a majestade da natureza divina é comunicada na natureza humana. E isto é possível porque este Deus homem, este Jesus veio ao mundo, se tornou alguém igual a nós, para carregar o nosso pecado, o nosso sofrimento, para que então ele se tornasse um ser igual a nós, para poder dizer o que ele diz aqui no versículo 28 agora. Quando Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Esse versículo ele é muito conhecido. Esse versículo é muito consolador. Esse versículo, na verdade, ele começa com um convite de Jesus, dizendo: venham a mim. Ele não nos obriga. Ele não obriga ninguém, mas ele convida. Mas o que quer dizer vir a Cristo nesse contexto? Vir a Cristo
é crer que por causa dele e da obra dele, os nossos pecados são todos perdoados. Quando cremos, o nosso coração é vivificado pelo Espírito Santo, através da palavra de Cristo. E isso é maravilhoso. Há, portanto, aqui, queridos amigos, queridos irmãos, há pelo menos duas partes principais que precisamos destacar: arrependimento e fé. Apenas é possível ter arrependimento quando, em humildade, nós reconhecemos que somos pecadores e dependentes de algo ou de alguém. E a fé, nesse caso, vai mostrar a nossa dependência de Cristo Jesus, que nos faz o convite: venham a mim. E este é um convite a confiar em Jesus pessoalmente, e não apenas acreditar nos fatos históricos a respeito de Jesus. Não apenas acreditar e ver que Jesus que é um ser elevado, que é um ser que serve de exemplo para a humanidade, que é um ser evoluído. Não! O convite aqui é para colocarmos e entregarmos a nossa vida, as nossas almas nas mãos do Senhor Jesus, que é o Salvador da humanidade, que na cruz do Calvário pagou pelo preço dos nossos pecados e de todos aqueles que nele creem. Ele, somente ele, por ser Salvador, ele tem autoridade para convidar a humanidade para vir até ele. E este é o ponto seguinte que eu gostaria de destacar aqui. A quem é esse convite de Jesus? A quem ele é estendido? A todos. Todos vocês, diz o texto bíblico, que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Jesus convida todas as pessoas. Ele olha muito além do que nós, seres humanos, conseguimos olhar. Jesus aqui se refere, ou quem sabe, a esse convite de Jesus num contexto imediato ao que ele está escrito. Ele se refere aos oprimidos por causa do fardo do legalismo religioso imposto sobre o povo pelos escribas e pelos fariseus. Esse convite de Jesus ainda é válido hoje para todos aqueles que são oprimidos com cargas pesadas, com o cumprimento de regras, de normas, de leis que trazem mais fardo, mais peso, mais sofrimento na vida das pessoas. Uma aplicação, quem sabe, um pouquinho mais ampla aqui, é que Jesus prevê descanso para a alma, isto é, o descanso eterno para todos aqueles que buscam perdão para os seus pecados, e a liberdade do fardo, do peso legalista e esmagador, da culpa de, quem sabe, tentar merecer a salvação por meio de obras, por meio de ações, como se a salvação dependesse daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso pesa sobre nós. Isso traz incerteza em relação a se nós já fizemos o suficiente para merecer ou não a salvação. E Jesus aqui nesse texto, ele vem convidar para nós depositarmos os nossos pesos, os nossos sofrimentos nas suas mãos. E assim ele vem para consolar e confortar, trazendo paz para as nossas vidas. A paz de Deus, não a paz do mundo, não uma paz passageira. A paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Conforme diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, vejam agora, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A paz de Deus que ninguém consegue compreender de forma racional, de forma humana, pela inteligência ou pela sabedoria humana. Essa paz, ela vai guardar o coração e a mente de todos aqueles que entregam as suas vidas aos cuidados de Jesus. Que maravilha! Que privilégio nós temos, né, de podermos entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus e então descansar. Descansar certos de que Jesus está cuidando. Ele está conduzindo. Ele tem um propósito na minha vida e Ele tem um propósito na sua vida. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós no dia de amanhã. E nós também sabemos que a nossa vida nas mãos deste Deus, ela está segura. Por isso podemos viver a paz que Deus nos dá, mesmo sem compreender, mas pela fé. E é o que agora diz, e é o que nos orienta agora, né? Esse mesmo Jesus, no versículo 29, quando ele nos orienta como viver agora. E aí diz assim a palavra: sejam meus seguidores e aprendam comigo, diz Jesus, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Vejam que Jesus, ele vem, em vez de nos oferecer um peso carregado que nos traz sofrimento, Jesus, ele vem para trazer algo leve, algo que nós conseguimos suportar, o peso que nós conseguimos carregar. Em lugar do peso carregado pelos seguidores de Jesus, que queriam cumprir a lei, Cristo, ele oferece algo bem diferente, que é um privilégio. Pois este é o verdadeiro significado de seguir Jesus. Um privilégio. Seu exemplo, o exemplo de Jesus, será um lembrete constante que sempre devemos ter em mente para seguirmos sua brandura e a sua humildade, os quais ele não ostentava externamente, mas os guardava na sua alma. Este peso, quem sabe obrigatório do cristão, é um peso aprazível e leve para ser erguido. Nele não há nada que seja constrangedor ou opressivo, porque, em última análise, é Jesus quem, em amor, carrega tanto a nós como os nossos pesos. Ele, Jesus, que dá descanso às nossas almas. Aquele descanso e completa satisfação que nos vem por meio do conhecimento do Salvador e da sua plena redenção. Longe de nos separar do amor de Deus em Cristo, a tribulação da vida presente, que a cruz, quem sabe, que nós carregamos hoje, por amor de nosso Senhor, une-nos ainda mais a Cristo, como laços de valor eterno. Os cristãos, eles são aqui convidados, então, pela palavra, a olhar além, a olhar pelo invisível e com uma fé simples, com uma fé pura, aderirem à palavra de Deus. Também é verdade em relação às coisas temporais, que as coisas boas que nós recebemos de Deus,
são mais importantes e excelentes do que possa ser qualquer infortúnio temporal. Com certeza, temos mais motivos para louvar, para agradecer, do que para murmurar e do que para reclamar. Mesmo diante dos momentos, às vezes, que são tão difíceis, tão pesados, tão complicados em nossa vida. Em Cristo sabemos que não estamos sozinhos, que Ele está ao nosso lado e que as suas bênçãos em nossas vidas são superiores, vão muito além das dificuldades e dos sofrimentos. Indo mais para o final aqui do nosso texto, nós vemos que o versículo 30, Jesus ainda segue dizendo assim, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vejam, queridos amigos, queridos irmãos, Jesus carregou na cruz todos os nossos pecados e sofrimentos. A sua presença e perdão aliviam a carga dos nossos ombros. Por isso que Jesus diz, os deveres que eu exijo de vocês são leves. A saber, para aqueles que creem nas minhas palavras, a carga que eu ponho sobre vocês é leve, se olharmos para Cristo, que prometeu dar-nos descanso, como Ele próprio afirma, dizendo, e achareis descanso para as vossas almas. Pois estas palavras, achareis, indicam que os piedosos, por algum tempo, estão sem descanso. E eu digo que nós estamos sem descanso, mesmo como cristãos, quando nós deixamos de olhar para Cristo. Quando nós começamos a olhar e focar somente para a nossa vida. Como se a nossa salvação, ou como se tudo dependesse da gente. Quando esquecemos de olhar para Jesus. Este tempo, e a palavra segue dizendo que este tempo de turbulência é breve. E quando eu leio esse tempo de turbulência é breve, eu não tenho como não pensar nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que traz tanta incerteza, tanto sofrimento. E a palavra diz que esse tempo de sofrimento também é breve, que o descanso das almas dos fiéis é eterno, dura para sempre. E este é o conforto final da promessa de Jesus neste Evangelho. Resta um repouso para o povo de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A nossa vida aqui nesse mundo é passageira, mas Deus tem um lugar especial preparado para nós no céu. Deus tem um lugar especial preparado para todos aqueles que escutam e que seguem esse convite de Jesus. Quando ele diz, venham a mim. O convite de Jesus está feito. O convite de Jesus chega a praticamente todas as pessoas hoje. Refletimos de uma maneira muito bacana nesse período de pandemia, quando nós não podemos nos reunir no templo, na casa de Deus. Deus nos dá o privilégio de nos reunirmos de uma forma virtual, onde a palavra de Deus alcança tantas mais pessoas. Isso é bênção de nosso Deus. O convite de Deus, ele está aberto. Compartilhem desse convite de Jesus para tantas pessoas que ainda não aceitaram esse convite. Interessante, queridos irmãos, quando nós olhamos, e aí no finalzinho agora dessa reflexão, as coisas ocultas, que diz lá no versículo 25, né? As coisas ocultas aos sábios e instruídos, é o gracioso
É o divino plano da salvação. É a mensagem que tanto Jesus como João Batista, num contexto anterior ao nosso texto, ainda no mesmo capítulo, proclamam. As pessoas do tempo de Jesus, de um modo geral, o rejeitaram, preferindo viver sob o peso do jugo da lei, como se esse fosse o caminho para a salvação. E, infelizmente, em nossos dias, não é diferente. Muitas e muitas pessoas preferem continuar vivendo sob o peso da lei, como se a salvação dependesse delas, como se a salvação fosse por meio de méritos. E esquecem, por vezes, esse convite de Jesus. Quando ele nos convida a receber o jugo do Evangelho, que garante o verdadeiro descanso para aqueles que entregam as suas vidas nas mãos de Jesus. O convite é esse, para você. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de carregar as vossas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa de Jesus. Entrega ou continua entregando a tua vida aos cuidados de Jesus. E tenha certeza que com Ele a nossa caminhada é segura. Que Deus assim continue nos abençoando, conduzindo as nossas vidas, hoje e para sempre. Que assim seja. Amém. Ok, que bom chegarmos no final desse momento de estudo, de reflexão. Vamos ver mais alguns amigos, irmãos com a gente, né? A Regina Scheidt, lá do Rio Grande do Sul, a Lourdes do Carmo está com a gente também. Iracema Cruz Praz, olha só que privilégio, a minha tia lá do Rio Grande do Sul assistindo. Muito bom tê-la com a gente, tia Sema, né? A Ivone Estrelo com a gente também. Elisângela Moura, Ângela Scheidt, Álvaro Ivânia Klein também, olha só que beleza, né? Sérgio Cidênia Noy, lá do Rio Grande do Sul, vizinhos lá da minha terra de origem, que bênção, que joia! Muito feliz com a participação de todos vocês, né? Nilson Moura, aqui da comunidade, aqui de São Bernardo, tia Ana, eu acho que eu já tinha falado antes, né? Tiana, que pede oração pelo pastor Isael, que deverá tomar uma decisão de chamado, né? Olha só, vamos orar pelo pastor Isael, né? Que Deus conduza ele nesse momento de chamado. Que joia! Eu acho que os demais aqui eu já havia lido, né? Havia compartilhado, né? Não sei se tem, além desse pedido de oração da Tiana, se tem mais algum aqui com a gente. A gente vai chegando para o final, a gente também gostaria de colocar, né, diante de Deus nossos anseios, as nossas súplicas. Muito bacana ter a presença de cada um de vocês, de perto aqui da comunidade, aqui do nosso estado, mas também de outros estados do Brasil. Como é bom podermos nos reunir de uma forma virtual, né? E poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus e saber que Deus cuida, né? Que Ele conduz a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, que Ele não nos desampara. E isso faz com que o nosso coração possa ficar em paz, que ele possa ficar seguro. E é assim que a gente segue essa caminhada, né? Na certeza que Deus está conduzindo os nossos caminhos e também os nossos passos. Nos preparamos aqui para o final do nosso encontro. Tinha pedido para a Catiele aqui me passar se tinha alguma oração, porque às vezes a gente não enxerga. Ela me passou isso da tia Ana, né? Legal. A tia Ana então pede oração por Israel, né, pelo chamado. Tiana tem mais alguns pedidos que ela me passou pelo WhatsApp aqui hoje à tarde também, acho que é bastante importante. Ela agradece a Deus pelo casamento do Emílio e da Gardênia, né, agora no dia 30, que foi no dia 30, e nós louvamos e agradecemos por eles, por mais um ano de bênção, de união matrimonial. A Tiana também pede oração pelo Francisco, pela família, né, do Francisco Manuel Pérez, né, o qual faleceu no dia 28
de Covid, né? Então, mais uma pessoa, né, que esse vírus levou desta vida. Então, a gente quer orar pela família do seu Francisco. Também queremos orar pela família do seu Reinaldo da Silva Jordão, né, que faleceu hoje de câncer. E, né, oramos de maneira especial pela esposa Márcia e por toda a família que sofre também esta perda. Gostaria de incluir também na nossa oração o Tiago Formel, né? Tiago é um jovem que está com leucemia. Ele está internado no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, fazendo tratamento. Até havia divulgado na lista interna aqui da nossa comunidade um pedido de doação de sangue para o Tiago. Também divulgamos isso aqui nas igrejas luteranas aqui da região de São Paulo. Ele está precisando de doação de sangue, doação de plaquetas também. E aqueles que puderem ajudar ao Tiago, com certeza com a doação vai ser bastante útil. Não deixem de orar por ele também, né, que Deus possa cuidar e restabelecer, se for da vontade dele, a saúde do Tiago. Eu acho que são esses os pedidos que a gente tem. E se eventualmente você tem algum pedido que não tenha colocado aqui, ou se eu não vi, às vezes, né, eu vou estar olhando também depois. Mas a gente tem o privilégio de colocar tudo diante de Deus nesse momento, né? Então nós juntamos as nossas mãos, nós fechamos os nossos olhos e nós conversamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, querido Deus, porque em Cristo Jesus Tu nos convidas a entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso ser em Tuas mãos. Os nossos pecados que muitas vezes nos trazem tanto sofrimento, que trazem às vezes até sofrimento físico na nossa vida. Nós queremos colocá-los diante de Ti e por meio de Cristo pedir o perdão. Não porque merecemos, não porque somos bons suficientes para isso, mas porque Cristo pagou o preço de todos esses pecados com a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Que esse perdão recebido de Ti possa trazer paz para a nossa vida, que esse perdão recebido de Ti possa nos motivar e incentivar a estender e a perdoar também ao nosso próximo, que eventualmente tenha pecado contra nós. Que este Teu perdão, Senhor, possa nos motivar a vivermos felizes, alegres em todas as situações. E que este viver possa ser um viver que reflita a Tua vontade. Que possamos viver em amor, compartilhando do Teu amor para com aqueles que estão à nossa volta. Conduz, querido Deus, os nossos caminhos, os nossos passos. Renova a cada dia em nossa vida a certeza do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Faze com que possamos viver com os nossos corações em paz e tranquilos. Obrigado, Senhor, nós falamos por todas as bênçãos que temos recebido de Tuas mãos. Obrigado, querido Deus, pela nossa família, obrigado pelo sustento, obrigado pelo alimento, porque temos um lugar para morar, enfim. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, guiando e conduzindo os nossos caminhos, os nossos passos. Obrigado, querido Deus, é que nós queremos dizer pela bênção matrimonial do Emílio, da Gardênia. Continua, querido Deus, abençoando a vida deste casal, a vida desta família, e assim abençoa a todas as famílias, Senhor. Estende a Tua mão protetora. Sabemos de quão difícil estão sendo esses dias também para as famílias dentro do relacionamento familiar. E que Tu possas, querido Deus, conduzir a cada uma delas com o Teu amor, o Teu cuidado, que o perdão possa ser praticado diariamente nos lares, que a humildade possa estar presente dia após dia no relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos. Que a Tua graça possa conduzir todos os lares. Querido Deus e gracioso Pai,
Queremos de uma maneira muito especial também colocar diante de Ti o ministério pastoral do pastor Isael, que está diante de uma decisão, de um convite, de um chamado Teu. Esteja com ele, querido Deus, com a família e orienta-o para que possa tomar a decisão conforme a Tua vontade. Conduz, Senhor, a mente e o coração dele para que a Tua vontade possa prevalecer. Em Tuas mãos nós colocamos também a vida e família e o ministério do pastor Israel. Olha, querido Deus, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que requerem dos Teus cuidados. Olha de uma maneira muito especial pelo Tiago, que está fazendo tratamento de saúde, que está com leucemia e que requer dos Teus cuidados. Esteja com o Tiago, que Deus fortalecendo, animando. Esteja com a equipe médica que cuida dele. Esteja com a família, querido Deus, que também está em grande sofrimento nesse momento. Cuida deles e restabelece-os, se assim for da Tua vontade. Desperta, querido Deus, também pessoas para que possam ser doadores de sangue. Algo que é muito importante para ele nesta fase do tratamento. Querido Deus, nós queremos aqui orar por todas aquelas pessoas enlutadas, que perderam algum familiar, algum amigo. Nós sabemos quão difícil é perder alguém que amamos. Quão mais difícil é perder alguém que amamos nesse momento, onde que muitas vezes nem possível é de se despedir do nosso ente querido. Cuida, querido Deus, de todas as famílias que estão sofrendo por causa do luto. Consola e conforta a cada uma delas. Em Tuas mãos nós as entregamos. Em Tuas mãos, querido Deus, nós também queremos entregar as nossas vidas. E queremos aceitar este Teu convite de colocar todas as nossas cargas pesadas em Tuas mãos e confiar e descansar na certeza de que Tu estás no controle e vais conduzir tudo da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, que nós oramos. Em Tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos. Amém. Ok, queridos amigos, queridos irmãos, assim nós chegamos ao final do nosso momento de estudo, de reflexão. Obrigado pela presença de cada um de vocês, os membros aqui da comunidade, aquelas pessoas mais de perto aqui de São Paulo que estavam nos acompanhando e tantos de outros estados, né? Muita gente do Rio Grande do Sul. Muito bacana a presença de cada um de vocês. E nós temos o propósito de nos reunir todos os sábados às 18 horas, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, né, enquanto que não estamos tendo a nossa transmissão, os nossos cultos regulares presenciais, nós pretendemos manter essa data e esse horário de estudo, de bate-papo e de reflexão na Palavra de Deus. Então, eu espero vocês, né, no próximo sábado. Aqueles que quiserem, que puderem participar, serão muito bem-vindos aqui com a gente. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana, uma abençoada semana e tenho certeza que Deus está cuidando, que Ele nos convida para nos carregar em Seus braços e nos braços de Deus nós estamos seguros. Fique com Ele. Um grande abraço. Quero concluir agora com um pequeno momento de louvor de um canto que foi conduzido aqui na comunidade Castelo Forte. Deus conhece o meu coração. Esse canto foi conduzido pelo grupo de canto e também envolvendo os adolescentes da nossa comunidade. Né? Que Deus abençoe e tenho certeza que Deus conhece o nosso coração e que Ele nos cuida. Louvemos junto com eles e assim nós caminhamos para o final do nosso encontro. Grande abraço.